Josué 14, versículo 6, diz-nos assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Você pode dizer amém. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Torna cativo o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, ao poder e autoridade que há nessa palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Falta 58 dias para nós concluirmos 2022. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você tem verificado o seu coração sobre como terminar 2022? Você tem pensado, você tem refletido, você tem orado ao Senhor, analisando, avaliando, sondando o seu coração, a respeito de como você está concluindo, de como você vai fechar o processo de 2022. Essas próximas quintas-feiras, nós convidamos você a refletir sobre isso na série Checklist do seu coração. Checklist do coração. Uma verificação, um avaliar, um sondar a respeito do seu coração, de como você irá finalizar a estação de 2022. O coração, segundo as Escrituras, é dele que procede todas as saídas da vida.
se você ficar distraído com os desafios, se você ficar distraído com aquilo que está à sua volta, você poderá perder o seu coração. Checklist é um termo que se usa a respeito de uma lista que é feita para auxiliar na organização, no acompanhamento do desempenho de tarefas, de compromissos, de projetos. Checklist é aquela atividade que você realiza para coordenar passo a passo que deve ser feito, algo que você não deve esquecer. Geralmente, algumas pessoas decidem fazer, por exemplo, o checklist quando vai viajar. Porque geralmente, lá em casa, pelo menos em casa, né? Todas as vezes, quando a gente vai sair de carro, por exemplo, viajar, quando está na BR 470, a Eline fala: meu bem, eu acho que eu esqueci alguma coisa. E a gente vai caminhando os próximos 50, mas meu bem, eu acho que eu esqueci. Eu falei: não, pelo amor de Deus, se esqueceu, já ficou. E a gente faz então uma lista, mas mesmo fazendo a lista, as mulheres nunca temam, louvado seja Deus, mas em vez em quando entra aquela dúvida: será que eu esqueci de anotar alguma coisa? Mas a lista ajuda a você não esquecer aquilo que você deve levar, e talvez também de você não exceder naquilo que você deve levar. Você deve fazer um checklist do seu coração para você verificar o que você deve deixar para trás, o que você precisa deixar de fora do seu coração, nessa transição dos próximos 58 dias. Você deve fazer uma checklist em oração diante de Deus e perguntar ao Senhor: Pai, o que está faltando para o meu coração a eu concluir este ano? O que eu estou carregando dentro de mim? O que está ocupando a minha mente? O que está ocupando os meus pensamentos que deveria ficar de fora do meu coração? Porque isso está corrompendo a minha alegria, isso está corrompendo as minhas forças. Checklist do coração é um chamado para você refletir o que Deus chama a você a eliminar algumas coisas que talvez já está pesando o seu coração. Esta noite eu quero pensar a respeito deste tema a partir de Caleb. O texto que nós lemos a respeito da vida deste homem, porque Caleb nos ensina o que deve ficar de fora da lista do meu coração. Mas em contrapartida, olhando para a história de Caleb, também nós aprendemos aquilo que não pode faltar na lista do seu coração, aquilo que você deve verificar todos os dias, se esses valores, se essas verdades estão no seu coração, ou se você está hospedando, ou se você está alimentando algo que você não deveria alimentar. Você me entende até aqui? Diga amém. Vamos conhecer a história de Caleb a partir dessas palavras-chave. Caleb é um homem que nasce no Egito. Quando ele nasce no Egito, essa nação chamada Israel ainda era escrava. Então, Caleb nasce num contexto de escravidão. Ele nasce em um período em que Faraó já estava desenvolvendo uma grande resistência a essa nação. Ele participa na sua infância, na sua juventude, de um cenário em que Faraó estava oprimindo esta nação. A carga horária de trabalho foi multiplicada de uma maneira terrível, para que esses homens, para que essa nação não viesse orar, não viesse buscar ao Senhor. Caleb nasce nessa atmosfera, neste cenário pesado de opressão, onde que eles estavam sob ameaça todos os dias. Caleb, embora vivendo nesse contexto de escravidão, mas o texto diz que ele era um líder. Ele era um homem que se destacou na tribo a qual ele fazia parte, a tribo de Judá.
E a sua história é marcada por uma grande experiência que ele teve. Quando, após saírem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, e então eles estão atravessando o deserto, e eles chegam no limiar para conquistar a herança, para conquistar a terra prometida. Então Moisés vai encaminhar 12 homens. Não eram homens comuns, não eram homens aleatórios, eram líderes, eram príncipes dessas tribos, cada tribo um representante. E da tribo de Judá, Calebe vai ser escolhido. Esses 12 homens são encaminhados à terra com a missão de espionar C1007, espionar a terra, verificar a qualidade da terra, a fertilidade da terra, fazer uma avaliação de um todo dos moradores, das fortalezas, fazer de fato um mapeamento a respeito daquela terra que Deus havia prometido a esta nação. O texto diz que eles ficam lá por 40 dias. 40 dias depois eles retornam. E então Moisés pedirá o relatório desses homens. E então 10 deles faz coro. E eles começam então a dizer que a terra a qual eles foram espiar era uma terra boa. Porém, era uma terra que hospedava gigantes. Era uma terra que esses gigantes consumiam os seus moradores. E eles passam para Israel uma leitura que seria impossível Israel conquistar aquela terra. O texto diz que essas palavras foram tão pesadas que o coração do povo se derreteu. Eles passaram a murmurar, eles passaram a blasfemar em alta voz, eles começaram a expressar a sua incredulidade, dizendo: Deus, nós queremos voltar para o Egito, Deus, nós queremos voltar porque o Senhor vai nos deixar morrer aqui. E eles começam a liberar palavras malditas para Deus. O texto diz que enquanto eles falavam, o coração do povo começa a chorar, o coração do povo começa a desesperar, e de repente Calebe assume a palavra, e o texto vai dizer que Calebe faz calar o povo. E quando Calebe se posiciona, Calebe diz: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão incrédulos? Essa terra que Deus nos prometeu é uma terra que mana leite e mel. É verdade que lá há gigantes, é verdade, mas Deus já nos deu essa terra. Ele se posiciona em fé, ele se posiciona em coragem. Todavia, embora a sua coragem, embora o seu posicionamento juntamente com Josué, essa nação é reprovada diante de Deus, e ela agora vai ser condenada a caminhar durante 40 anos por todo o deserto. Eu quero fazer uma pergunta a você, a partir dessa breve história. Qual seria o seu checklist após 40 anos de injustiçado? Porque percebe que Calebe não peca, Josué também não peca, mas percebe que eles terão de conviver uma consequência que não vieram de atitudes deles. Eles terão de conviver 40 anos vivendo essa exaustão, vivendo essas tensões, esses desconfortos. Mas gente, Calebe, não foi você que pecou, não foi você que foi incrédulo, não foi você que resistiu a Deus, não foi você. Mas Calebe vai viver, gente, não é 40 dias, não são 40 semanas, são 40 anos. Ele foi fiel, ele foi leal na sua missão, mas as consequências da maioria também lhe afetou. Essa palavra fala muito dos nossos últimos acontecimentos na nossa nação. Talvez você fale assim:
Eu votei da minha maneira. Eu acreditava num ideal. E de repente, olha o que já está soprando sobre a nossa nação. Olha como isso já está afetando o meu comércio. Olha como que isso já está afetando as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus planejamentos. Aí de repente você para e pensa e diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Esses resultados não vieram das minhas mãos. Mas de repente todos nós sofreremos alguns ônus. Às vezes isso acontece de cunho nacional, como nós estamos vivendo nesses dias, mas de repente isso acontece em relação à família, em relação a casamento. Alguém toma uma decisão e de repente as consequências vão afetando aqueles que não foram autores dessas atitudes, não foram os autores dessas ações, mas as consequências afetam a todos. Percebe que Caleb não coloca no checklist do seu coração a autopiedade. Percebe que Caleb não coloca no checklist do seu coração o vitimismo. Eu não acredito, Deus. Por que eu dizimo? Por que eu oferto? Por que eu congrego? O que adianta ser fiel? Eu estou fazendo as coisas tudo certo, mas olha, eu estou peregrinando 40 anos no deserto. Eu estou sofrendo consequências de algo que eu não semeei, de algo que eu não plantei. E às vezes você vai colocando no checklist do seu coração o vitimismo, a autopiedade. Você olha no espelho, você olha para a vida e fala: eu não merecia sofrer isso. Como que eu estou perecendo? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus ama a mim? Olha o que está acontecendo comigo. Percebe que Caleb em nenhum momento ele vai se vitimizar. E olha que ele tinha argumentos. Olha que ele tinha álibi para dizer: não, Deus, eu não aceito isso. Por que o Senhor já não me translada para lá e deixa esse povo durante 40 anos no deserto? Não foi eu que errei. Mas ele não entra pelo caminho do vitimismo, porque toda alta piedade no casamento, diante de pai, diante de filho, diante da vida, diante do trabalho, todo vitimismo, ele te esvazia, ele te desidrata, ele vai roubando as suas forças e o seu ânimo. Toda autopiedade enfraquece os ossos do coração. Ei, não coloque na checklist do seu coração o vitimismo lamentando: não foi eu que fiz, por que eu estou padecendo? Não, você precisa guardar o seu coração para que você não se perca ao longo desse processo. Alguém me entende? Diga amém. O texto que nós lemos, e eu não vou desenvolver os pontos, eu vou apenas mencionar. Eu gostaria que você pensasse sobre isso em oração. Depois você pode acionar o nosso vídeo, assistir novamente para você expandir a sua reflexão. Mas eu quero apenas lançar algumas coisas que Caleb colocou no checklist do seu coração a partir do texto que nós lemos. A primeira coisa que Caleb fez, ele vai focar. Não é na consequência que não tinha nada a ver com o que ele fez. Ele vai focar no que Deus disse. Olha o que ele disse: Josué, tu sabes o que o Senhor falou aquele dia. Porque às vezes você tem a sensação que embora que você foi fiel, embora que você foi leal, embora que você fez tudo certo, parece que Deus ficou calado. Não! Deus sempre libera uma palavra, Deus sempre faz uma promessa. Você consegue entender que durante 40 anos Caleb não perdeu de vista a promessa.
Durante 40 anos ele sofrendo consequências do erro dos outros, mas ao invés dele murmurar, ao invés dele lamentar, ao invés dele desistir, ele vai focar na promessa, na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Você já colocou no checklist do seu coração a promessa que Deus te fez em relação à sua chamada, em relação à tua vocação, em relação ao seu cônjuge, em relação aos teus filhos, em relação ao teu futuro? Você já colocou no seu coração dizendo: guarde a palavra que Deus liberou, guarde a promessa que Deus te fez, através de uma pregação, através de um louvor, através de um momento de você e Deus. O que Deus liberou para você, você deve colocar isto no seu coração, porque pode passar os céus e a terra, mas o que Deus prometeu não vai cair por terra. Quem recebe esta palavra? Quantas vezes que o que você vive à sua volta não diz respeito com o que Deus diz? Eu lembro que no início do meu casamento nós vivemos algumas fases, e uma delas foi a fase da escassez, a fase da pindaíba. Você conhece isso ou não? Se não conhecer, eu vou orar para você conhecer. Eu lembro de um dia que ele chegou assim: filho, meu bem, a gente podia tomar um suco, né? Pelo menos um suco. Só, nessa geladeira só tem Gênesis 1 e 2, 1 e 3, haja luz, só tem luz nessa geladeira. Pelo menos um suco. Gente, quem disse que eu tinha dinheiro para comprar um suco? Eu lembro, meu bem, eu vi uma moeda aí esses dias para trás. É verdade. Gente, nós reviramos a casa de cabeça para cima para achar uma moeda. E nós achamos. Sabe de quantos? 10 centavos. Aí eu fui lá na venda lá, e tinha aquele kisuke pequenininho, e quando você joga no rio, ele muda a cor na hora, daquele jeito. E eu olhei assim de groselha, falei: é esse mesmo. Eu disse assim: ô moço, quanto que é? Ele disse: 15 centavos. Eu falei: mas não faz sentido. Eu falei assim: pois é, 15, pois é, o senhor não consegue fazer por 10 centavos, não? E olha que eu estava pregando em grandes congressos do Brasil. Mas percebe que aquela fase não correspondia com algumas promessas que Deus já havia feito para mim. Mas eu lembro que nós tomamos aquele suco assim com muitas gargalhadas. E eu dizia para minha esposa: meu bem, hoje está assim, mas vai chegar um tempo de abundância. Porque Deus prometeu. Deus prometeu. E se Deus prometeu, você deve colocar no checklist do seu coração a promessa. A promessa, independente do que está diante dos seus olhos. Talvez você olhe à sua volta e as coisas estão piorando. Aí sabe o que você coloca no checklist do seu coração? Não vai dar certo. Fracasso, derrota. Não foi Deus que disse. Não. Caleb espera 40 anos e ele não esqueceu a promessa. Não permita que as tempestades da vida lhe façam você esquecer da promessa que um dia o Senhor lhe fez. Quando os discípulos esqueceram da promessa da ressurreição, o texto diz que eles entram em pânicos, achando que Jesus havia desaparecido, achando que alguém tinha roubado o seu corpo, porque eles esqueceram da promessa. Quando nós esquecemos da promessa, nós começamos a criar irrealidades
na mente, nos pensamentos, nós começamos a criar monstros, nós começamos a criar gigantes. Esta noite, Deus está liberando uma convicção para as promessas sobre a sua vida. Você recebe esta palavra em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Caleb vai colocar no checklist do seu coração a convicção. Tem como voltar, por favor, aí, meu amigo? A convicção do coração segundo Deus precisa ser maior do que as adversidades diante dos olhos. Olha o texto. Os meus irmãos fizeram derreter o coração, mas eu trouxe a Moisés uma resposta de como sentia no meu coração. Percebe que Caleb vai dizer como ele sentia no coração. Não era segundo o que os seus olhos estavam vendo, mas segundo o que ele estava sentindo no coração. E foi aquilo que foi orado hoje, que você não pode ser regido. Você não pode ser regido por aquilo que está diante dos seus olhos. Você deve ser regido pelas convicções que você carrega no seu coração. Quais são as certezas que você está carregando no seu coração? As certezas que Deus não desampara, a confiança que Deus não abandona, a convicção que Deus é real, que Deus é verdadeiro, a certeza que aquilo que está diante de você não é maior do que o Deus que você confia, não é maior do que as mãos do Senhor que é sobre você. Claro que Caleb foi genuíno. Ele foi genuíno naquilo que ele viu. Ele não ignorou. Ele não disse que os gigantes eram anões. Não, havia um gigante sim. Mas algo gritava dentro dele, que a promessa que Deus fez, que o Deus que estava com ele, Deus já havia aberto o mar vermelho, esse Deus já havia triunfado sobre Faraó, encaminhando aquelas 10 pragas, humilhando todas as divindades do Egito. Caleb presenciou isso. Caleb viu o mar vermelho se abrir. O que são esses gigantes? O que são esses inimigos diante do que eu já vi? O meu coração está convicto que o Deus que eu creio é maior do que essa resistência que está diante dos meus olhos. Você olha para os acontecimentos da nossa nação, você olha para algumas previsões nada animadoras, e você não pode permitir que esses noticiários, que essas previsões venham atrofiar você, venham paralisar você, venham neutralizar a sua esperança. Grita bem alto: os meus olhos não estão vendo nada animador, mas o meu coração está dizendo que nós não estamos sozinhos. O meu coração está gritando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor.
Caleb vai colocar no checklist do seu coração: perseverança. Por uma vez, por 2 vezes, por 3 vezes, por 4 vezes aparece no texto que ao invés de ele colocar no checklist do seu coração o desânimo, não vale a pena, não vale a pena buscar o Senhor, não vale a pena, não vale a pena, porque olha o que eu estou passando. Ele vai perseverar em seguir o Senhor, não é seguir os homens, não é seguir as previsões da terra. Ei empresário, ei empreendedor, ei funcionário, ei trabalhador, não coloca no seu coração expectativas de derrota, de fracasso pelos dias que estão a caminho. O deserto é exaustante, o deserto é seco, mas para quem confia no Senhor, haverá maná todos os dias, haverá água para você beber. Deus não desampara os seus servos, Deus não desampara o seu povo. Persevera em seguir ao Senhor, não deixa de congregar, não deixa de orar, não deixa de meditar nas Escrituras, não deixa de servir ao Senhor. Seja fiel ao teu Deus, persevere em seguir a Jesus, persevere em seguir essa esperança, persevere em seguir a Deus. Dê uma resposta de perseverança diante dos males que esteja diante de você. Ficar todos os dias reclamando não lhe ajudará em nada. E nesses dias, perseverar significa você ir na contramão de muitas pessoas. Eu termino dizendo 2 coisas. Decida não envelhecer por dentro. O texto vai dizer, Caleb a Josué: Josué, há 45 anos atrás eu recebi essa palavra. 45 anos se passaram. Eu quero dizer para ti que eu estou mesmo. Caleb não estava dizendo que não havia rugas nele. Caleb não estava dizendo que não havia branqueado os cabelos. Caleb estava dizendo: Josué, eu continuo com o mesmo sonho, eu continuo com o mesmo entusiasmo. 45 anos e eu não envelheci. 45 anos e eu não envelheci por dentro. Eu não deixei de esperar, eu não deixei de aguardar ansiosamente por aquilo que Deus tem para mim. Eu não perdi o ânimo, eu não perdi o entusiasmo, eu não perdi a coragem, eu não perdi a veemência, eu não envelheci por dentro. Decida não envelhecer por dentro. Decida de você não abrir mão. Está demorando tanto tempo. Eu não quero isso mais não. Sabe uma coisa? Eu vou sair da igreja. Sabe uma coisa? Não, eu vou desistir disso. Não. Alimente essa esperança dentro de você. Alimente este sonho que Deus lhe deu. Você é igreja, você é povo de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Não envelheça por dentro, não anda nessa onda de murmurar contra o nosso país, não entra nessa onda de praguejar o país que você vive, não vai nessa onda.
As coisas não saem como muitas vezes nós esperamos, mas quem está no governo da nossa história é Deus, e Deus será triunfante na nossa história. Não envelhece por dentro, anima o seu coração, olhe para cima, da onde que vem o seu socorro, em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem esta palavra, fica de pé comigo em nome de Jesus. Em último lugar, Deus sempre responderá a nossa fidelidade. Parecia que não valeu a pena Caleb ter sido fiel. Parece que não valeu a pena ele ter sido leal. Valeu. 45 anos depois, ele vai assumir a sua herança. Ele vai conquistar a sua terra. E quando ele conquista, haverá fontes, mananciais na sua terra. Você talvez nesses últimos acontecimentos, você diz assim, não adiantou eu ter feito o que era aparentemente certo. Talvez você olhe para a sua casa, talvez você olhe para o seu trabalho, não vale a pena ser fiel nos meus impostos, olha o que está aí, não adianta você querer ser justo, olha como a impunidade prevalece na nossa nação, não vale a pena. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser leal. Não acredite na narrativa de Satanás. Vale a pena. Deus vai responder a fidelidade de Caleb. Uma geração inteira vai morrer no deserto, mas Caleb colocou no checklist do seu coração: eu serei fiel a Deus incondicionalmente, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu fico triste, mas eu serei fiel ao Senhor. E Deus olha para a terra e diz: Caleb, você foi fiel a mim, eu permanecerei fiel a você, eu permanecerei fiel à sua história. O que você vai colocar no checklist do seu coração vai definir o que vai abastecer as suas energias, ou aquilo que vai drenar as suas energias. É uma decisão que você precisa fazer. Caleb decidiu seguir ao Senhor nesse deserto, sofrendo dores, cansaços e fadigas, mas valeu a pena. Não perca o seu ânimo, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não dance nessa dança, nessa música da derrota, do desencanto, não. Sacode essa poeira, olhe para cima e diga: Deus, segure em minhas mãos, eu vou perseverar em te seguir, apesar de qualquer coisa.